abençoe. Tem que ir no Espírito Santo, tá? Aguardamos o Senhor lá também. Levante a mão em direção ao altar. Pai, nós te louvamos por esse momento. Quantas pregações, quantas palavras, quantos louvores. Corações foram tocados essa noite, Deus. Vidas foram renovadas, pessoas sairão daqui diferente, porque a glória do Senhor inundou esse lugar. Mais uma vez, que cada mente e cada coração possa estar aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra será ministrada mais uma vez e com certeza não voltará vazia. O teu filho está aqui, já está em tuas mãos, é o teu servo e o Senhor já colocou no coração dele a poderosa palavra. Continue conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pastor Juarez. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Para mim é motivo de muita alegria passar aqui para cooperar essa noite. Eu trago um abraço da minha esposa, um abraço dos meus filhos, um abraço da Igreja Mineira, irmãos. Evangelho de João, em nome de Jesus, sem muita delonga. Capítulo de número 11. É um prazer rever o pastor Clérison. Quando nós nos encontramos a última vez, eu acho que ele era pastor em Juara, é isso mesmo, Juara, né? Perto de Juína. Eu cooperei muito ali no campo de Tangará da Serra, pastor Silas, por sinal, naquela época era pastor presidente do campo, e nós tínhamos uma aliança muito importante, muito boa. Sou grato à convenção como a DEMAD, Estado do Mato Grosso, onde meu ministério tomou uma proporção nacional, para a glória de Deus. E sou grato a Deus também pela vida do pastor Antônio Moura, que me convidou para que eu pudesse cooperar aqui. Está comigo aqui o Alex, Elton John e John Lennon. É verdade, o nome deles é isso mesmo, é Elton John e John Lennon mesmo. Tá? Meus amigos do estado do Pará e outros amigos também que eu tenho no estado do Pará. Entre eles o irmão Alexandre, que eu não posso esquecer, que é um amigo mais chegado que irmão. Evangelho de João, capítulo de número 11, verso número 35, diz assim: Jesus chorou. Senhor, te louvamos pela tua palavra, podemos assentar. Em nome de Jesus. Eu não vou ser muito extenso, para não cansar os irmãos. Amém. Tendo em vista que hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. E eu estou muito grato. Saí daqui ontem satisfeito porque pude parar para ouvir o pastor Napoleão Falcão. Também estou muito feliz com a palavra que o pastor que me antecedeu trouxe aqui. Também pude ouvir o pastor Alex. E estou grato a Deus por todas as coisas, irmãos. Aqui no Evangelho de João, no capítulo número 11, verso número 35, nós encontramos Jesus envolto de um sentimento de perda que ocorrera na aldeia de Betânia, na casa de Marta, de Maria, de um jovem chamado Lázaro, que Jesus, o qual tinha uma grande empatia por ele. A palavra do Senhor diz que sempre que Jesus passava naquela região, ele ia à casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali ele podia ter um momento de descanso e também comer pão. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse período de luto que a aldeia de Betânia está vivendo, e sobre esta forma visível de manifestação do sentimento lotado na alma de Jesus, porque as lágrimas são, senão, uma forma de fazer visível o sentimento da alma. E nós sabemos que o homem é corpo, é alma e é espírito. Nós sabemos que o nosso espírito e o nosso corpo são abstratos. Nós temos e não podemos ver. Mas a nossa alma é literal, o nosso corpo é literal. E o que é palpável, que é o nosso corpo, está de pé porque nós temos um espírito que é literal, mas que existe. O que é abstrato, mas que existe. Uma alma que é abstrata, mas que existe. E um corpo que é literal, que ocupa um espaço e que as suas funções, as suas faculdades, elas entram em evidência, em eficácia, por causa da funcionalidade da alma e do espírito. Eu penso para deixar o som do jeito que estava quando eu comecei a falar. Obrigado.
Mas vamos lá, vem comigo, por favor, que eu ouço pouco. Eu tenho um probleminha auditivo. É eu que ouço pouco mesmo. Eu já vou terminar, tá bom? Nem comecei, eu vou terminar já. Cansar vocês não, amém? Glória a Deus. John Lennon falou assim, estava com saudade de me ver pregar. Você pregar daquele jeito que você prega, eu falei, rapaz, fácil não. Mas vamos lá, vem comigo, por favor. Quando nós olhamos aqui para Jesus, na porta da aldeia de Betânia, comovido com o estado que se encontra a família de Lázaro, o defunto, aquele que está sepultado, nós temos que entender a história de Jesus, de qual é a finalidade, quando Deus enviou o seu filho na terra. Primeiramente, eu quero te recordar que quando Deus criou a humanidade, criara Deus, o Senhor, Adão primeiramente. E uma vez que Deus, o Senhor, cria Adão, Deus dá para Adão a oportunidade de participar do grande projeto da criação. Resumindo a história, esse Adão tem a oportunidade de dar nome para tudo quanto nós conhecemos. E uma vez que Adão dá nome para tudo que nossos olhos vê e que nós conhecemos, Deus viu que não era bom que Adão ficasse só, porque Adão não tinha um parceiro. Deus então adormece Adão e faz Eva. E a Bíblia diz que Deus dá a Adão e Eva o privilégio de estar morando dentro do jardim no Éden. Já vou pregar. Já Adão e Eva estão morando no jardim no Éden. E dentro do jardim do Éden, eles estão gozando da plenitude da comunhão. Quando eu falo de plenitude da comunhão, eu quero que você entenda que Adão não tinha que ofertar para agradar a Deus. Adão não tinha que cantar para Deus aproximar. Adão não tinha que levantar altar para a glória de Deus manifestar. Eva não tinha necessidade de oferecer sacrifício. Não havia expiação, porque a própria vida de Adão e a própria vida de Eva era um louvor para Deus. Toda vez que Deus visitava o jardim no Éden, na viração de cada dia, a visita não era para que Deus pudesse observar os animais. Deus tinha prazer em falar com Adão. Deus tinha prazer em falar com Eva. A criatura ouvia o Criador. E o Criador falava diretamente com a criatura. E a criatura tinha acessibilidade ao Criador. Vem comigo. Esse Deus que tem acesso à criatura. E essa criatura que tem acessibilidade ao Criador, dentro do lugar do privilégio, vai receber a norma da limitação. A limitação é essa: de tudo que tem no jardim pode comer, mas da árvore que está no meio não tocarás e não comerás. Só que o tempo passa e Eva costuma com a vida dentro do jardim. E nesse costume de Eva, esse tempo de costume de Eva dentro do jardim, a Bíblia diz que ela abre aliança com a serpente. E nessa aliança aberta com a serpente, a palavra do Senhor vai nos dizer que Eva agora começa a ouvir o conselho da serpente. E encorajada, persuadida, convencida, Eva então toma do fruto e come. E a Bíblia diz que Adão, por vez, no seu livre-arbítrio de escolha, oh glória, com a sua decisão própria, ele também toma do fruto e come. E a Bíblia diz que eles perdem a primeira coisa, a inocência. A primeira coisa que Adão e Eva perdem, eles perdem a inocência, a pureza da mente. Eles estão no lugar santo, mas a mente está impura. Já vou pregar. Eles estão no lugar que Deus colocou, mas fora do propósito de Deus, oh glória. Eles estão na posição que Deus deu, mas não tem mais a comunhão com Deus. Já vou pregar, oh glória. Eles estão no lugar do privilégio, mas não tem mais o privilégio de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que agora, com a inocência violada, eles vão tecer aventais com folhas. Deus vai chegar no jardim do Éden, vai chamar Adão, vai sentenciar Adão, resumindo a história, porque o relógio não deixa, vai sentenciar Eva, vai sentenciar a serpente, vai sentenciar a terra. Em meio às sentenças que Deus libera por causa da transgressão e desobediência, Deus coloca inimizade entre a serpente e Eva. E a Bíblia diz que Deus vai dizer que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar e esse lhe ferirá a cabeça. Solta minha voz, obrigado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim. Quando eles estão expulsos do jardim, a terra começa a proliferar. Vem Caim e Abel. De Caim e Abel vem o primeiro homicídio. Deus abre a aliança, lavando a terra com dilúvio. Quando Deus lava a terra com dilúvio, Deus abre aliança com Abraão, rapidamente. Abre a aliança aberta com Abraão, convidando Abraão a andar por fé
fé. Abraão sai da terra de Tera, peregrinando, levando consigo seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai. Vem comigo. Quando Abraão está caminhando sobre a terra, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, começa a prosperar o patriarca. Deus, quando começa a exaltar Abraão, Abraão começa a enriquecer. E nesse processo de conquista, a Bíblia diz que Abraão chama Ló e diz: Ló, toda a terra está diante de ti. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Porque parentes somos, para que não haja contenda entre nós. A Bíblia diz que Ló escolhe para si as campinas de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia diz que Ló escolhe para si as campinas de Sodoma e de Gomorra, a concupiscência dos olhos, a estética, a aparência da cidade. Quando Abraão propõe para Ló, ele diz: se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Sabe o que Abraão está dizendo? A minha vitória não está no lado que eu vou, mas na comunhão que eu mantenho, glória. Sabe o que Abraão está dizendo? Seja na direita ou seja na esquerda, quem me chamou foi Deus, oh glória. Sabe o que Abraão está dizendo? Se você for para lá, não tem problema. Se você for para cá, não tem problema. E se eu ficar parado aqui, eu sei que Deus será comigo. O que define o meu sucesso não é o lado que eu estou, não é o cartaz que a minha cara tá, não é o tamanho da igreja que eu prego, não é quem agencia o meu nome. O que depende do meu sucesso é a aprovação do céu. Se o céu está te aprovando e o diabo não gosta, não tem problema, permaneça. Para adarava-se. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. É isso. Assim, isso, assim. Obrigado. Aleluia, aleluia. É a minha idade, a idade vai chegando. Aleluia. Eu fico preocupado. Isso, obrigado, pastor. Agora ficou ótimo, meu querido. Obrigado, tá? Eu acho que é porque a posição que eu estou aqui, então, tá? Eu fico preocupado porque eu estou aqui com um desejo muito grande de pregar. E amanhã já estou pregando em Manaus. Depois de manhã já estou em Belém. Segunda-feira, domingo, já estou em Minas. E segunda-feira já estou em São Paulo. E assim vai. Então a gente prega um dia, preocupado em pregar no outro dia. Mas mais que pregar, a gente quer morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Vem comigo, por favor, vamos lá. Abraão, ele dá para Ló a oportunidade, dizendo: pode escolher o lado. Sabe o que Abraão está dizendo? Não é o lado que define o meu sucesso. O que define o meu sucesso é a minha comunhão com Deus. Ló escolhe para si as campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão continua peregrinando sobre a terra. Nesta peregrinação abraâmica, no capítulo 14, Abraão encontra com Melquisedeque. Melquisedeque é príncipe de Salém. Melquisedeque recebe da mão de Abraão o dízimo. E Abraão recebe de Melquisedeque o pão e o vinho, que simbolizam a ceia. Esse Abraão que recebe de Melquisedeque o pão e o vinho, que simbolizam a ceia, ele já está prosperando. No capítulo 12, Abraão é pobre. No capítulo 13, ele é classe média. No capítulo 14, Abraão é rico. No capítulo 15, Abraão já está riquíssimo. Ouça o que eu vou dizer. No capítulo de número 15, Abraão está riquíssimo. Ele entra em sua tenda, já tem servo, já tem serva, já tem jumento, já tem boi, já vou pregar, já possui muita coisa, já tem de tudo. Deus está prosperando o patriarca. Capítulo 15, Abraão está na tenda e Deus o chama e diz: Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Outra coisa que é tremendo, Abraão ouviu a voz de Deus quando não tinha nada, mas agora que é milionário, continua ouvindo, glória. Abraão ouviu a voz de Deus quando era pobre, lá em terra. Agora que está rico, continua ouvindo. Sabe o que é isso? É gente que tem caráter, oh glória. Não tem, glorifica. Tem, glorifica também, oh glória. A porta abriu, glorifica. A porta não abriu, glorifica também, oh glória. Está pregando em igreja pequena, vai suar a camisa, vai dar glória, vai gritar. Está pregando na igreja grande, vai dar glória, vai gritar, vai suar a camisa. Tem câmera filmando, vai glorificar. Não está filmando, glorifica também. Quem é artista, mas quem é crente, é crente. Quem é adorador, não adora pelo calor da massa, adora pela presença do Espírito, pela glória de Deus.
Adahava. Elama Fakobada. Terama Adadako Tao Eva. Eleba Pupanada Kataka. Edo Abayaka. Elova Somanaga. Edoraka Manabako Tatataya Komanaka Lavasso. Estou levantando uma geração diferente. Eleba Ono Atakayamo. Adocomanada Cantadaya Candaraba. Odama Combadada Candadada Calabachandara. Estou levantando homens, Radá. Eleba Tomono Comandada. Composição de guardião, oh glória. Elabato comandará Sérdia, que vai conservar a minha palavra. Aleluia. Que vai falar a verdade, oh glória. E que não vai se curvar diante do sistema. Um novo tempo eu tenho preparado para a minha igreja nesta nação. Olhai, observar e vede que eu sou Deus. Já vou chegar em João capítulo 11, verso 35. Capítulo 15 da Gênesis, está longe, né? Vou pular algumas coisas. Capítulo 15 da Gênesis, Abraão está dentro da tenda, rico, riquíssimo, milionário. Aí Deus chama e diz: Abraão, ele não esconde atrás da riqueza. Já viu gente que esconde atrás da fazenda, atrás da caminhoneta, atrás do diploma, atrás da posição que conquistou. Agora eu não posso entrar na favela porque eu sou renomado. Agora eu não posso pregar para 15, porque minha cara passou no Simício, no Camboriú. Porque agora eu prego nos grandes congressos. Agora eu não posso pregar em igreja pequena, porque o meu nome está soprado. Já viu gente que enquanto não tinha, oh glória, entrava na vila, subia ao beco, frequentava o monte, orava de madrugada, só que agora virou estrela, só que agora virou mito. Aí quer bater em João Batista, dizendo que João Batista não vai prevalecer. Escuta aqui, agoreiro, feiticeiro, tu vai ter que entender que quando Deus chama, Deus chama. Quando Deus escolhe, Deus escolhe. Coloca a tua barba de molho. A casa tem dono, a obra é de Deus. Abraão, eis-me aqui. Ele não escondeu atrás do que ele tinha. Ele se apresentou para Deus. Aleluia. E Deus diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Quem lembra disso? Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Oh, escute, irmão, ouça isso, porque talvez você só recebe o recorte do que eu prego e não entendeu até hoje que eu sou um exegeta. Só que eu não sou um exegeta cru, que não ora, que não consagra. Eu não sou um exegeta que está no terceiro casamento. Eu não sou um exegeta tomador de cerveja. Eu não sou um exegeta tirador de cocaína. Eu não sou um exegeta que conta profecia mentirosa. Eu sou uma vara de conserto para essa nação, para a glória de Deus. Então não me censure, porque chegou um corte de mensagem para você. Não defina o ministério que Deus colocou sobre os meus ombros, porque chegou para você um flashzinho. Não pegue a minha fala fora de um contexto para tirar uma conclusão sobre a minha pessoa. Eu não tenho tempo de mídia, mas tenho tempo de estrada. Eu sempre corri da mídia. Quantos anos atrás o pastor é pastor em Juara? Eu estou dizendo para ele que eu preguei em Conisa, Consilvânia, em Denise, Peixoto de Azevedo, em Sinop. Já desci para Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. A Europa não falo porque é luxo. Estados Unidos eu não falo porque todo mundo quer ir lá ganhar o dólar. Chega lá, fica pisando em ovos e não prega para adúltero o que adúltero tem que ouvir, porque quer voltar com um pacote de oferta. Fica escondendo a palavra exortativa, bajulando leproso, bajulando doente. Eu não vou bajular doente para receber túnica. Eu não quero a lepra, leia. Deus vai falar contigo.
e agradeça o relógio. Tu vai escapar pelo relógio. O relógio é teu escape hoje. Vem comigo, por favor, vamos lá. Deus diz a Abraão, ele diz, eis-me aqui dentro da tenda. O Senhor diz a Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quem lembra disso? Eu sou o teu escudo e o seu grandíssimo galardão. Sabe o que está dizendo, Abraão? Eu não coloco um escudo, eu sou o escudo, glória. Eu não uso um escudo, eu sou o escudo. Eu não coloco na tua frente um escudo, eu me coloquei como um escudo. Eu sou, eu, primeira pessoa do singular, sou o verbo ser, escudo, objeto de defesa, aquele que defende o ataque. Sabe o que está dizendo? Quem defende você do ataque sou eu, Abraão. Quem defende você do bombardeio sou eu, Abraão. Eu me prontifiquei como teu escudo. Eu sou escudo na tua frente. Só que Deus disse mais, patriarca, eu sou o teu escudo e o seu grandíssimo galardão. Sabe o que é isso? Escudo, objeto de defesa, galardão, presente. Sabe o que está dizendo, Abraão? Eu te defendo e eu te presenteio, ô glória. Além de defender você, eu te presenteio. Abraão diz, Senhor, o que mais o Senhor me dará? Visto que eu não sou herdeiro, visto que eu não tenho herdeiro. Abraão não questionou o fato de Deus ser escudo, ele dizendo, proteção eu quero, agora a riqueza eu já tenho tudo. É isso que Abraão está dizendo. A proteção eu preciso sempre, o Senhor sempre é meu escudo, mas o que mais o Senhor me dará? Ele dizendo, eu já tenho tudo, mas eu não tenho herdeiro, e Eliezer o mordomo a Damasceno possuirá tudo quanto eu tenho na minha casa. O Senhor diz, Abraão, sai da tenda para fora. Sair da tenda, pastor, é sair do lugar que limita a visão. Enquanto Abraão está na tenda, a visão é micro, mas quando ele sai da tenda, a visão é macro. Tem gente querendo crescer, mas não sai do lugar que Deus mandou. Já vou pregar. Tem gente querendo receber, mas não abandona o lugar que Deus mandou. Quer receber, mas não alarga aquilo que Deus falou, deixe, abandone, deixe de lado. Deus leva Abraão para fora da tenda e diz, Abraão, olha para o céu, quantas estrelas você que pode, porque assim será a sua posteridade, ela possuirá a porta dos seus adversários. Abraão creu nisso, Deus imputou a fé por justiça. Capítulo 16 da Gênesis, Abraão recebe ser espiritual em casa, coloca o sacrifício sobre a penha, o anjo coloca o cajado, o holocausto é recebido. Deus usa a boca do anjo e diz, Abraão, Sara será mãe. Sara de trás da porta ouve e ri. Sara dá Agar a egípcia para Abraão. Agar a egípcia gera Ismael. Ismael está sendo criado na tenda. Passa-se cerca de 90 anos, quase 90 anos. Sara vai conceber. A palavra conceber no Aurélio é gerar no oculto, gerar em trevas, gerar dentro. Sara agora está grávida com cerca de 90 anos de idade. O que você quer dizer, pregador, rapidamente? Eu quero que você entenda. A pele de Sara enrugou, os cabelos de Sara estavam brancos. Quem olhava para Sara dizia, não tem mais nada para acontecer. Só que Deus está dizendo, está viva porque tem promessa, ó glória. Está de pé porque tem promessa, ó glória. Não morreu ainda porque vai ver alguma coisa, ó glória. Está na terra, não está fazendo hora extra, está guardando para viver e ver mais alguma coisa que Deus vai fazer. Deus tem para alguém que essa noite, eu estou te segurando com vida, porque você vai ver o seu filho ser consagrado a obreiro. Eu estou te segurando com vida, porque você vai ver o seu marido na minha casa. Eu estou te segurando com vida, porque você vai ver a tua casa ajoelhada na minha presença. Vem comigo. A palavra do Senhor diz agora que Sara vai dar à luz. Nasce um menino, recebe o nome de Isaac. Circuncidado no 8º dia, junto com Isaac, Abraão abre a aliança da circuncisão. Resumindo a história, Abraão abre a aliança da circuncisão. Capítulo 21 da Gênesis, Abraão dá um banquete para desmamar Isaac. Ismael vai rir. Abraão manda Agar e Ismael errante pelo deserto de Berseba, terra de Barã. Capítulo 22 da Gênesis, Abraão é chamado por Deus para levar Isaac ao monte para ser sacrificado. Abraão leva Isaac até o lugar de sacrifício. Deus interfere e dá um cordeiro para Abraão, que estava preso entre os arbustos. Abraão coloca o nome no lugar de Deus proverá.
Capítulo 23 da Gênesis, Sara morre. Capítulo 24 da Gênesis, Abraão chama Eliezer, o mordomo Damasceno, e manda ele colocar a mão debaixo da sua coxa para que busque esposa para Isaac. Eliezer, a Damasceno, vai até a terra da Mesopotâmia, na cidade de Naô, cidade de Mical, e vai ajoelhar os camelos perto da fonte de água. E a Bíblia diz que a hora que as filhas dos homens desciam para tirar água, entre elas desceu Rebeca, filha de Betuel, filha de Mical, parente de Naô, irmã de Labão. E a donzela era delicada, virgem, a qual nenhum varão havia tocado. Rebeca foi traga para Isaac. Isaac estava no campo de Ber-Lai-Roi, fazendo oração. Isaac casa com Rebeca. Abraão dorme no Senhor. Deus visita a terra e houve uma fome na terra como nunca houve. Isaac vai descer para a terra de Gerar. Deus diz a Isaac: não vá para o Egito, mas vá para a terra de Gerar, porque eu serei contigo. O rei de Gerar chamava-se Abimeleque. Isaac habita ali e a Bíblia diz que Deus prospera Isaac. De Isaac vem duas descendências, Jacó e Esaú. Jacó, aleluia, é amado por Rebeca, por Raquel, oh glória, por Rebeca. Esaú é amado por Jacó. A Bíblia diz por Isaac. Passa-se o tempo, Isaac tem que abençoar o filho, estou falando rápido. Passa-se o tempo, Isaac tem que abençoar o filho mais velho. E a Bíblia diz que Rebeca veste Jacó com a roupa de Esaú. Jacó entra debaixo da mão de Isaac. Isaac abençoa Jacó pensando ser Esaú. Jacó recebe a primogenitura que era de... E a Bíblia diz que agora Jacó recebe a primogenitura que era de Esaú. Jacó agora, ameaçado, foge para a terra da Mesopotâmia. Na terra da Mesopotâmia, Jacó vai para a casa de Labão. Na casa de Labão, Jacó fica namorado por Raquel. Raquel é irmã de Leia. Leia e Raquel são filhos de Labão. Labão é tio de Jacó. Jacó agora recebe Raquel, recebe Leia, Leia não engravida. Recebe Raquel, Raquel não engravida. Recebe Bilha e Zilba. Bilha e Zilba dão filhos para Jacó. Jacó sai das terras peregrinações. Capítulo 30 da Gênesis, Raquel diz: dai-me filho, senão eu morro. Jacó diz: porventura estou eu no lugar de Deus para que abra tua madre. Deus abre a madre de Raquel e ela gera o primeiro filho chamado José. A Bíblia diz que esse José vai sonhar sonho. Sonha que estava no campo atando fecho, depois sonha com animais, engolindo animais. Resumindo a história, esse José vai ser vendido, traído, levado para o Egito. Dentro do Egito, ele vai interpretar o sonho de Faraó, vai se tornar governador. Através de José desce os hebreus para dentro do Egito, para cumprir a profecia que diz que a descendência abraâmica desceria a 4ª geração para dentro do Egito e ficaria por um tempo ali. A Bíblia diz agora que a descendência abraâmica está no território geográfico do Egito. Naquele território geográfico do Egito, Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Esse Moisés vai tentar apartar, depois de 4 gerações, uma briga entre um hebreu e um egípcio. Ele fere o egípcio, enterra na areia. No outro dia ele tenta apartar a briga entre 2 hebreus. Os hebreus acusam Moisés. Moisés foge para a terra de Midian. Na terra de Midian, Moisés vai defender Zípora. Essa Zípora é filha de Jetro. Jetro quer dizer Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. Esse Moisés recebe Zípora por esposa. Vai ter 2 filhos. Um chamado Gerso, que quer dizer Deus me ouviu no tempo da minha calamidade. Passam-se 40 anos. Moisés está cuidando dos gados do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que viu uma sarça pegando fogo. E o fogo não consumia a sarça. Quando Moisés se aproxima da sarça, uma voz diz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que está santo é. Já vou pregar. Quando Moisés ouve a voz, eu entendo que Deus está dizendo: quer receber do céu, abandona aquilo que é da terra, oh glória. Quer receber de cima, abandona aquilo que é de baixo, oh glória. Tem muita gente querendo ser cheio de Deus, mas não larga a treta, não larga a gambiarra, não larga o esquema, oh glória. Tem muita gente querendo ser cheio de Deus, mas está com a vida dupla. Ora está na igreja, ora está na balada. Ora está na igreja, ora está no baile funk. Ora está na igreja, ora está no motel. Tem muita gente querendo ser cheio de Deus, mas está vivendo aquela vida de engano. Mas escute aqui, o Espírito é santo e ele não pousa em porco, ele pousa em ovelha, oh glória. Ovelha fica no aprisco e porco fica no chiqueiro. Ovelha é ovelha e porco é porco. Vem comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem comigo, por favor. Este Moisés, então, vai descer juntamente com Arão. E 10 pragas vêm sobre o Egito. Já vou andar e finalizar. Deus libera 10 pragas.
O braço do Senhor faz com que Israel saia de dentro do Egito. Caminho no deserto. 40 anos. Nuvem durante o dia. Coluna de fogo durante a noite. Codorniza e maná caindo do céu. Água saindo da rocha. Sapato crescendo no pé. Roupa crescendo no corpo, glória, aleluia. O povo está andando e Deus está provendo. O povo está andando e Deus está suprindo, glória. O povo está caminhando e Deus está operando, glória. O povo pisa, o sapato cresce, glória. O povo anda, a nuvem cobre, glória. A noite vem, a coluna aparece, glória. A fome chega, o maná desce, glória. A sede vem, a água sai da rocha, glória. O que Deus quer que você entenda, que a adversidade vem, mas Ele também está presente, glória. O que Deus quer que você entenda é que a luta vem, mas Ele também está presente, glória. A tentação vem, mas Ele também está presente para te dar livramento. A dificuldade vem, mas Ele também está presente para te dar vitória. O que Deus quer que você entenda, que Ele está te provando, mas está cuidando de você. Ele está te provando, mas está provendo o que você precisa. Ele está te apertando, mas está cuidando da tua casa, está cuidando da tua família, está cuidando da tua vida, está cuidando do teu ministério. O que Deus quer que você entenda, que Ele não perdeu o controle, não perdeu a direção. O domínio pertence a Ele, a glória pertence a Ele, a honra pertence a Ele, o louvor e a adoração pertence a Ele. Vão entrar na terra Josué e Caleb. Somente Josué e Caleb entram na terra. Quando Josué e Caleb entram na terra, inicia-se então o ciclo dos juízes. Preste atenção nisso. Entre os juízes vai estar Jefité, Sansão, Ruth, Esther. Mas para romper o ciclo dos juízes, vai entrar em evidência total o ministério sacerdotal. E naquele período havia um sacerdote chamado Eli. E esse sacerdote tinha 2 filhos, um chamado Ofni e o outro chamado Finéias. Esse sacerdote Eli, ele está sentado na cadeira sacerdotal, no período que subia de Ramá, um homem chamado Eucana, casado com uma mulher chamada Ana, e que tinha do seu lado uma provedora de filhos chamada Penina. Vem comigo que eu já vou pregar um minutinho só. E quando ele subia para adorar em Ramá, quando chegava no pátio exterior, ele dava porção para Penina, para os filhos e para as filhas de Penina. Mas para Ana, guarde isso, ele dava porção dobrada, porque ele amava Ana. Só que Ana não queria pão, ela queria ser mãe. Olhe para cá. Ana não estava preocupada em postar de leg. Você está cutucando aí? Eu vi. Separa. Separa. Ana não estava preocupada em postar de leg, em pagar de gatinha. Ana não está preocupada em usar o seu corpo como um projeto lascívico para gerar cobiça alheia. Ana não fazia do seu corpo um pavilhão de assédio. Ela dizia: o meu corpo é para o meu marido e para suscitar descendência ao homem que eu amo. E é por isso que Ana orava. E a Bíblia diz que quando Ana orava, a palavra do Senhor diz que Eucana disse: não te sou eu mais que 10 filhos. Ele está dizendo: eu te amo. Agora entenda, ele está declarando em público que ele ama, mas ele nunca orou por ela. Já vou pregar. Ele declara em público: eu te amo, mas no particular nunca orou para ser curada. Oh glória, oh glória. Já viu gente que elogia em público e trai no particular? Anavacala Xandaraia. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Eu sei que é amanhã que o negócio começa a pecar aqui. Oh glória, oh glória. É amanhã que começa a pegar, mas escute aqui. Já viu gente que elogia em público? Em público a minha princesa, minha rainha, minha vida. Mas no particular deita com meretriz, oh glória. No particular tem vida dissoluta, oh glória. No particular tem vida difusa, vida torta. Eu vou pregar, Jeová. Oh glória. Nós encontramos aqui Eucana declarando, elogiando
elogiando, dizendo: eu te amo, você é minha amada. Só que você não vê o Cana orando para Deus curar Ana, mas você vê Ana orando, dizendo: Deus, eu quero ter filho, eu quero ter filho. E a Bíblia diz que Eli estende a mão sacerdotal. Eu já vou voltar nisso aqui. E diz que o Senhor lhe conceda a sua petição. Ana desce em Ramá, coabita com Eucana. Deus abre a sua madre, ela vai conceber. Quando ela concebe, ela faz um voto e diz: se for um menino, eu vou dar para o Senhor. E a Bíblia diz que é um menino. Coloca o nome de Samuel. Samuel é levado para o templo, é colocado num quarto, do lado do quarto de Eli. E isso é doloroso, pastor. Isso é muito doloroso, pastor Antônio, porque Samuel está num quarto do lado de Eli. Eli tem a cadeira, tem a estola, tem a credencial, tem o nome, tem o título, mas não tem moral com Deus, não tem comunhão com o céu. Está na casa, mas não recebe a presença e a visita do dono da casa. Está no lugar, mas não recebe a glória daquele que lhe deu o lugar. Samuel não tem prerrogativa. Samuel é um cooperador. Samuel é um carregador de água. Samuel não tem título, não é presidente de campo, não é apóstolo, não é bispo, não é reverendo, mas Samuel tem caráter, tem santidade, tem vida com Deus, é menino, mas é de Deus. Andou. Derravá, Dorá, ele facobabacalachanda, Doraiaca, Badako, Vavá, Levano, Tocomanaiacanda, Adeia, Camanaya Xandana, Rolana, Calamachuimia, Candorama, Alamaço, Didico, Pacaia Xandaraia, Alaia Canto, Tocoma, Adocamandacaia Xandara, Alabaco, Pavadacaia Xandara. Alavaço, de canto, mamamacaia xanda, alamamacandarabassuriada, redeca, tatataiaco, vadassúria. O menino é pequeno, não tem prerrogativa, não tem título, não é nada perante os olhos do homem. O que atrai a Deus não é o diploma e as prerrogativas que estão sobre mim. Não adianta ter vestimenta de príncipe e ter alma de mendigo. Não adianta ser como Naamã. A vestimenta é de herói, mas a alma é de derrotado. Herói por fora, leproso por dentro. Aplaudido pelos homens, rejeitado por Deus, oh glória. E o altar está lotado de gente. É o príncipe dos pregadores para os homens, mas perante Deus é um mendigo, porque é swingueiro, prostituto, sem vergonha, sem temor de Deus. Deus sendo os homens te vê com máscara, mas eu sei quem você é. Si mesmo. 2025. Prega muito, mas não sobe. Canta muito, mas não sobe. Revela muito, mas não sobe. O que tenho que fazer para subir? Converter, arrepender, oh glória. Mudar de vida, produzir fruto de arrependimento, descer na presença de Deus. Até quando tu vai usar máscara e achar que engana o Deus que eu prego? Você pode censurar, pode questionar, pode criticar, pode me bater. A minha vida aqui é breve, é até 80 e depois basta. Mas na eternidade tu vai ver quem é, quem não é, quem sobe, quem não sobe, quem é de Deus e quem não é. Entre os homens você usa sua influência, você boicota, você atrapalha, você coloca palavras que não foram ditas na boca de quem é de Deus. Mas no dia do Senhor eu quero ver. Feche os seus olhos. Nas reuniões você diz: aqui não entra. Deus dizendo: ele não entra aí, mas você não entra aqui no céu. Feche os seus olhos. Escute isso, Brasil. Pastores adúlteros que não aceitam a palavra da verdade.
Pastores que trocaram uma esposa por uma novinha que não aceita a palavra da verdade. Pastores que gostam de um rabo de saia, tô nem aí para você. Esse ano foi pouca agenda, ano que vem vai ser menos ainda. Alguém diz, não seja político, eu vou ser político para mim não morrer de fome. Porque se eu depender dos adúlteros que estão assentados na cadeira, eu vou pegar um banquinho e pregar na praça. Mas escute aqui, seu adúltero, a igreja não é tua, a igreja é de Cristo, ele voltará. Pode usar o seu sindicato. Somos seus fortes lá. Chama o seu Abirão, o seu Datã e o seu Corá. E continue levantando contra quem Deus escolheu. Daqui a pouco a terra abre e Deus manda te comer, seu perverso. A igreja tem dono. A santidade convém na casa de Deus. Agradece o relógio. Agradece o relógio. Porque eu piquei a mensagem todinha, tá? Foi pulando aqui as coisas. Foi pulando. Pulei tudo aqui. Agradece o relógio. Há uma apoteose de glória sobre este lugar. Há uma presença sobre este lugar. Eu não saí de casa sozinho, eu saí acompanhado. Eu estava no quarto do hotel e eu senti a presença dele ao meu redor. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele me prometeu que não me deixaria sozinho na tribuna. E eu sinto a presença dele aqui, ó glória. Eu sinto a graça dele aqui, ó glória. Aleluia, aleluia. Cada um usa a ferramenta que tem. Alguém manda cutucar, alguém manda levantar, alguém manda rodopiar, alguém manda pular. Deus me deu um pedaço de porrete e me disse, usa isso para falar o que eu mando. E eu vou usar a ferramenta que Deus me deu. Arrependa enquanto é tempo, senão você não participa do Cimisio 2026. Deus tem um tratado contigo em direita. Olhe para cá, olhe para cá. Eli está no quarto de cá. Samuel de cá. Eli tem a estola. Samuel tem nada. Quem olha para Eli diz, é o sinete da perfeição para ouvir a voz de Deus. Só que Deus não está olhando o ornamento. Deus está procurando quem tem essência. Não adianta ser santo na tribuna e ser agressivo em casa. Não adianta falar em línguas aqui e xingar palavrão dentro de casa. Não adianta pular no poder aqui e não poder ver novinho no trabalho. Fecha o teu olho, porque se não der para dar glória, você dá ai. Toma um copo d'água que depois melhora, ó glória. Não adianta revelar aqui e ver pornografia na internet. Oh glória, oh glória. Não adianta pular no poder aqui, oh glória. Está ligado na novela lá fora, oh glória. Não adianta dizer que tem visão aqui. Está jogando o jogo do tigrinho, tentando ser milionário de madrugada. Raspando na internet. Não adianta dizer que é crente e acreditar no horóscopo. Dizer, eu sou de Libra, eu sou de Escorpião, eu sou de Virgem, irmão, vai nascer de novo. Não adianta dizer que é crente e dizer na virada de ano, vou vestir branco para ter paz. Vou vestir verde para ter esperança, amarelo para ter prosperidade. O que tem de crente com sincretismo religioso, crente que não pega a rosa ungida, mas veste vermelho para ter amor, crente que não passa no tapete de sal, mas está vestindo branco na virada do ano. O que tem de igreja colocando Papai Noel na porta, pisca-pisca no altar, ai, 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 ai. O que tem de igreja pintando o altar de preto, tirando o púlpito, colocando o tambor. O que tem de pregador colocando
colocando uma calça arrochada, sobrancelha rachada, cabelo lisado, oh glória, camisinha coladinha, pagando de playboy, como se ser profeta é ser artista. Escuta aqui, meu filho, Deus não te chamou para ser artista de Hollywood, Deus te chamou para ser profeta nessa geração, para ser boca de Deus, para ser arauto, para ser atalaia, em nome de Jesus. Pede Deus santidade, endireita a tua vereda. Samuel está dentro do templo. Samuel está dentro do... Ele é menino, mas está dentro do... Ele é criança, mas está dentro do... Ele é pequeno, mas está dentro do... Onde é que o seu filho fica na hora do culto? Onde é que você coloca o seu filho na hora da mensagem? Onde é que você coloca o seu filho quando o culto está acontecendo? Você é aquele tipo de crente que abre um lençol debaixo do banco e faz um piquenique pro teu filho na hora do culto. Toma o todinho, toma o Yakult, come pipoca. Fica aí no entretenimento através do celular enquanto a mensagem é pregada. Você está criando uma geração fraca que não vai reverenciar a casa de Deus nem a presença de Deus. Sabe o que o diabo está dizendo? Enquanto você cultua, eu estou saqueando a tua casa. Enquanto você cultua, eu estou tirando o temor do teu filho. Eu estou roubando a oportunidade de você doutrinar o teu filho. Irmão, igreja não é lugar de mascar chiclete. Igreja não é lugar de namorar. Vai pegar na mão na tua casa. Vai abraçar na tua casa. Igreja não é cinema. Igreja não é praça. Esse tanto de namorado nos dias atuais que está dentro da igreja de mão dada, pode rir. Pode rir. Se ano que vem não me chamar, eu já sei por quê. Por causa da cor, ô glória. Se ano que vem eu não vier, eu sei que é por causa da cor. Se ano que vem não sair, é a cor. É na cor dele, não ajudou. Mas vem comigo, por favor. O entretenimento, o lazer na hora do culto. Samuel é pequeno, mas ele está na... Ele é pequeno, mas está no templo. Mas ele é pequeno, mas está no... Ele é criança, mas está no... Ele não está no pátio, ele está no templo. Ele não está correndo, ele está no templo. Ele não está jogando, ele está no templo. Aleluia. E durante a noite, o Senhor passou por Eli e foi a Samuel. Eu imagino Deus olhando dizendo: tem as prerrogativas sacerdotais, mas não tem a santidade do ministério. Porque ministério não consiste em credencial. Ministério consiste em santidade. Deus passou por Eli, oh glória, e chegou em quem não tem credencial, mas tem santidade. Não tem estola, mas tem santidade, oh glória. Não faz parte da elite, mas é eleito, oh glória. Não foi consagrado pelo homem, mas é escolhido por Deus, oh glória. Oh glória a Deus. E Samuel não entendeu. Ele diz: Eli, o Senhor me chamou. Ele diz: não te chamei, volta e deita. Samuel vai voltar e deitar. Samuel deita. A voz diz: Samuel diz para Eli: Eli, tu me chamaste. Sabe o que é duro aqui, irmão? É duro que Eli sabe que a voz é de Deus, mas não está falando com ele, oh glória. Ele sabe, é Deus que está chamando, mas não está falando comigo. A pior coisa que tem para alguém que tem um ministério relevante é saber: Deus parou de me usar para usar quem não tem nome. Fecha o teu olho que eu vou pregar, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Já vou finalizar, irmão Alex, já vou finalizar. A pior coisa que tem para alguém é ter que reconhecer que ele tem nome, mas não tem mais a graça. Ele tem nome, mas não atrai mais a presença. Ele tem nome, fala bem, uma boa oratória, uma boa dicção, a persuasão é boa, conjectura muito bem, constrói a espinha dorsal, só que tem uma lacuna vazia. O Paracletos não
se apresenta, o Espírito Santo não aproxima, porque a autoridade não está no timbre da voz e nem na palavra bonita. A autoridade está na vida pautada. Não adianta querer falar de casamento e está no 5º casamento. Não adianta querer falar de doutrina e está na praia de calção. Não adianta falar de nudez e a mulher andar pelada no TikTok e no Kawaii. Sabe o que eu quero que você entenda? Não vai funcionar. Se a sua casa for torta, a tua palavra não terá efeito. Se a sua casa for bagunçada, a tua palavra... Vocês já vão ficar livres de mim já. Fiquem em paz. Já estou indo embora já. Daqui a pouco eu estou indo perturbar lá em Manaus. Estou posando em Manaus com sentimento. Vou perturbar aqui. Esse é o meu sentimento. Eu já saio de casa dizendo, eu vou perturbar hoje. Eu vou tocar a buzina. Sabe por quê? Porque essa pode ser a última oportunidade. E se for a última oportunidade, eu quero aproveitá-la. O máximo. Muito obrigado, John. Eu quero aproveitar o máximo. Samuel vai ouvir a voz de Deus. E Deus manda Samuel profetizar para a casa de Eli. A casa de Eli vai ouvir e não vai obedecer. Deus vai mandar Samuel ratificar sobre Saul o que o povo fez. Elegeu Saul, Deus falou, vai lá e consagra, unge. Saul agora é rei. Eli é sacerdote. Os filhos de Eli são sacerdotes. Samuel é profeta. Samuel é o último juiz e o primeiro profeta direto. Já vou finalizar, só que não. Alguém gritou ali, prega negão. Aleluia. Acho que falou com o senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei com a minha esposa que o povo de São Paulo tem um carinho muito grande por mim. Eu sou muito grato ao estado de São Paulo. Um percentual muito alto das pessoas que seguem meu trabalho são pessoas de São Paulo. Mato Grosso também tem uma contribuição muito grande no sentido de me abraçar. Mas São Paulo, eu não atuei tanto em São Paulo como atuei no Mato Grosso. Mato Grosso, eu sou filho do Mato Grosso. Eu fui gerado ali, sou cria de pastor Silas, pastor Edivaldo, que hoje dorme no Senhor. Fiz muitas viagens com eles aí fazendo a obra de Deus, para a glória do Senhor. Eu era da cozinha do pastor Sebastião, que hoje dorme no Senhor. E eu sou grato a Deus àquele estado e àquela convenção. Fiquei muito feliz de rever o Senhor aqui. Eu me recordei que a primeira igreja que me adotou como missionário, porque quem me vê pregando aqui não sabe da minha história. O Azaf hoje tem 12 anos de idade. Então, há cerca de 15 anos atrás, eu fui adotado pela igreja de Pochorel. O pastor era o pastor Abel Azambujas, lembra dele? Que hoje dorme no Senhor. A igreja de Pochorel, durante 4 anos, me manteve no campo missionário. Naquela época, eu estava recém-formado da Escola Teológica Assembleana, das Assembleias de Deus. E estava fazendo a obra, e ele me adotou por cerca de 4, 5 anos no campo missionário. Igreja de Pochorel, pertinho de Rondonópolis ali, perto de Primavera do Leste. E eu me lembro que quando o pastor Abel foi transferido para a cidade de Jangada, perto de Barra do Bugre, eu me lembro que ele falou, Juarez, eu não posso mais te manter na obra missionária. E o Azaf estava novinho, meu menino. E o Azaf ficava assim atrás de mim, deira, ele é gordinho. E o tempo todo, deira. E eu me lembro, Deus, e agora? E um dia eu fui pregar na cidade de Taquaril. Alto Taquaril. Uma cidadezinha muito pequena, você sabe disso, pequenininha cidade. E quando eu preguei a primeira noite em Alto Taquaril, isso há 12 anos atrás, o pastor Wilson era pastor daquela igreja, daquele campo. Quando eu estava pregando, ele levantou, interrompeu a mensagem e falou, Deus me mostrou um pão sendo partido. E me mandou te adotar a partir de hoje como missionário. 3 meses depois que eu perdi a ajuda de Pochorel, Alto Taquaril, através do pastor Wilson, me adotou. E eu fiquei 4 anos sendo mantido pela igreja de Alto Taquaril. Eu ainda morava de aluguel naquela época. Aí veio a pandemia. Pastor Wilson foi transferido para a cidade de
Eu acho que é Pedra Preta, né? E ele falou, não posso mais te ajudar. E eu falei, agora não tem jeito. Você entende como Deus é? Aí eu recebi uma ligação. E eu disse, como é que eu posso te ajudar? E a pessoa disse, você não me ajuda, mas eu te ajudo. Porque essa noite eu sonhei que eu estava te mantendo como missionário na obra. E durante 2 anos aquela pessoa me manteve como missionário. E no auge da pandemia, eu me lembro disso. Deus me acordou de madrugada e falou, compra uma casa. Eu tinha R$50. Deus falou, compra uma casa. Escolhe uma casa que eu vou te dar uma casa. Eu com 50 na carteira. Mas eu me lembro de evento que aconteceu comigo. Já vou voltar para a mensagem finalizar. Eu estava sentado aqui. Enquanto o pastor falava, eu me lembrei de tudo que me foi proporcionado pelo campo ou pelo estado do Mato Grosso. Pela convenção Comademate. Pelos pastores do estado do Mato Grosso. Pela igreja do estado do Mato Grosso. E eu me lembrei de um evento que aconteceu comigo em CPA 4. Pastor Clebson Rondon. Conhece, né? Ele era muito doente. Eu estava pregando em CPA 4 pela manhã. Há cerca de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Talvez você me conheça agora pelos cortes. Mas Deus me conhece há mais de 25 anos pregando a palavra. De bicicleta. No lombo do cavalo. A pé. De navio. De barco. De voadora. De trem. De helicóptero. De avião. Todos os meios que são possíveis já foram usados para poder pregar a palavra. E sabe qual é o meu desejo agora? Ser transladado de um lado para o outro para poder pregar a palavra. Eu me lembro que eu estava pregando pela manhã, em CPA 4. Eu não gosto de interromper para dar testemunho, mas eu vou falar isso rapidamente. E o pastor Clebson Rondon saiu de casa, muito adoentado. E ele entrou pela porta do fundo, assentou, depois que eu preguei, falou, eu vim aqui só para te ver. E Deus mandou te dar um presente. Ele enfiou a mão no bolso e me deu 2 canetas. E eu estava com 4 aluguel vencido, irmão, na prova. E ele me deu 2 canetas. Eu falei, 2 canetas com aluguel vencido lá em casa. Escute isso, ouça isso. E o pastor Clebson Rondon é um homem muito sério. Não é porque está na presença do pastor aqui não, mas o crivo do Mato Grosso, ele é um crivo bem fino, para que um obreiro seja obreiro. Né? Hoje eu não sei, né, na ausência do pastor Sebastião, eu acredito que prossegue da mesma forma. Continua, né, pastor? Glória a Deus, e que permaneça assim até o arrebatamento da igreja. Os bons costumes não devem ser removidos, né? Mas eu me lembro muito bem que naquela seriedade do pastor Clebson Rondon, ele me entregou 2 canetas. Fique gravado porque é verdade. E ele olhou dentro dos meus olhos e disse, assim como eu estou te dando essas canetas, Deus lhe dará tudo. E depois lhe dará uma honra no seu estado. Sem falar língua estranha, sem pular, sem rodopiar. Eu peguei as canetas, coloquei no bolso. Passaram-se cerca de 12 anos. Quando eu fui comprar meu apartamento onde eu moro hoje, sem dinheiro. Quando eu cheguei na frente do proprietário que estava vendendo o apartamento, que ele tirou a caneta do bolso, que eu tirei a minha caneta. Que eu assinei, que ele olhou a minha caneta. Ele me chamou de doutor. Falou, doutor. Ele mudou a forma de falar comigo por causa da caneta que eu estava com ela. E ele pegou a minha caneta, colocou do lado da caneta dele. E a minha caneta era mais gordinha que a caneta dele. Mais ditosa que a caneta dele, oh glória. E me devolveu a caneta e falou, o senhor tem um bom gosto. Eu pensei, nem sei o que é isso. 12 anos depois. E quando eu cheguei em casa, fui pesquisar no Google. E naquela manhã, o pastor Clebson Rondon me deu 2 canetas Montblanc. E cada Montblanc avaliada em cerca de R$5.000. Então estava na minha mão aquele dia R$10.000. E aquela caneta fez com que as pessoas que estavam comigo na mesa me tratassem com honra por causa do instrumento que estava na minha mão. Escute o que eu vou dizer aqui. Deus vai te dar ferramenta para confundir quem te despreza. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida.
Deus vai te dar ferramenta para confundir quem te despreza, oh glória. Deus vai colocar na tua mão a ferramenta certa para persuadir quem está fazendo pouco caso de você, oh glória. Está chegando um tempo de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Há um tempo de Deus para o teu lar, para o teu ministério. O Deus que te chamou é fiel, é verdadeiro, é grande. A mão de Deus está estendida, Deus não esqueceu de você. O tempo está passando, mas a promessa está de pé. Deus está te provando, mas Ele está cooperando contigo. O que Deus quer que você entenda é que Daniel, antes da cova é só Daniel, mas depois da cova é o menino que venceu os leões. O que Deus quer que você entenda que Sadraque, Mesaque e Abednego, antes da fornalha, são só 3 jovens que não se dobraram, mas depois da fornalha, são 3 jovens que passaram pelo fogo e não se queimaram. O que Deus quer que você entenda que Daniel, antes que Davi, antes de Golias é apenas mais um menino, mas depois de Golias, Davi é aquele que venceu o gigante. Deus está dizendo para alguém que essa noite suporte a pressão, porque o teu nome será aprovado através da adversidade que você está passando, para a glória do meu próprio nome. Samuel vai ser o último profeta e o primeiro juiz. O último juiz e o primeiro profeta. Samuel vai ratificar a unção sobre Saul. Saul é rei. Eli é sacerdote. Os filhos de Eli sacerdote. Saul começa a fazer o que não agrada a Deus. Deus manda Samuel ungir Davi. Davi é ungido. Os filhos de Eli morrem. A arca da aliança é levada. Eli morre também. Saul está em evidência. Davi vence Golias, recebe Mical por esposa. Davi sai da casa de Jessé para morar no palácio. Davi agora tem Saul como sogro, Mical como esposa, Jonathan como cunhado. Davi agora está dentro da posição que Deus quer fazer o seu nome ser exaltado. A Bíblia diz que Saul e Jonathan morrem correndo com a palavra. Davi agora assume o trono. Quando Davi assume o trono, ele vai buscar a arca da aliança. Na primeira tentativa, a arca cai, o Sam coloca a mão. Deus mata o Sam, Davi coloca uma pedra e ratifica o lugar Pérez o Sam, porque aqui a ira de Deus acendeu contra o Sam. A Bíblia diz que a arca é traga na segunda tentativa, depois que os levitas, coraitas e coaditas vestem vestimenta santa. A Bíblia diz que Mical despreza Davi, Deus cerra sua madre. A arca é introduzida no lugar. Davi faz um exército. No exército, Davi vai estar Urias o Eteu. Urias o Eteu é casado com Betseba. Esta Betseba, a Bíblia diz que ela é filha de Elã. Este Elã era oráculo do rei Davi, conselheiro de Davi. A Bíblia diz que Davi cai com essa mulher de Urias o Eteu. Urias morre, Davi traz a mulher para o palácio. Davi está no lugar que Deus colocou, mas longe da vontade de Deus. Deus manda um profeta de Davi. O profeta revela o pecado de Davi. Davi chora, Davi arrepende, Davi clama. Deus, o Senhor, visita a casa de Davi. A Bíblia diz que agora Davi vai ter um filho chamado Salomão. Esse Salomão vai ter filhos. A Bíblia diz que de Salomão vem Jeroboão e Roboão. De Jeroboão e Roboão vem a divisão das 12 tribos. Das 12 tribos divididas, 2 reis entram em evidência. O primeiro rei é o rei Acabe, que é casado com Jezabel, que é rei de Israel. O segundo rei é Josafá, que é o rei de Judá. Acabe e Josafá estão reinando no mesmo período. A Bíblia diz que este Acabe, que é casado com Jezabel, entrega o governo na mão dela. Jezabel traz a idolatria, os postes ídolos, coloca dentro de Israel. Deus levanta uma ferramenta chamada Elias. Elias, o tisbita de Gileade, vai profetizar contra a casa de Acabe. A Bíblia diz que 3 anos, 6 meses fica sem chover. Deus manda chuva. Depois da palavra do profeta Elias, a Bíblia diz que Elias mata os profetas de Baal e começa a fugir de Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que Elias, fugindo, deseja a morte. Deus prepara pão através de um anjo sobre a brasa. Deus prepara água no odre. Elias come do pão, bebe da água, porque longa é a jornada. Elias passa em uma cidade. Um jovem chamado Eliseu segue Elias. Eliseu passa 3 cidades atrás de Elias: Gilgal, Jericó e Jordão. A Bíblia diz que a Bíblia passa Gilgal,
Jericó e Betel. Atravessa o Jordão, Elias sobe, Eliseu pega a capa, Eliseu agora se torna profeta, Elias é levado para o céu. Esse Eliseu que é profeta vai se deparar com uma situação complexa. Resumindo, esse Eliseu vai receber a visita de um leproso chamado Naamã. Esse Naamã vai até Eliseu, porque é notificado por uma menina que foi levada pelo exército da Síria por cativa. Esta menina diz que havia um profeta em Samaria. Naamã vai até a porta de Eliseu, com lepra, com presente, com lepra, com presente, doente, mas com presente, leproso, mas com presente, doente, mas ostentando, doente, mas querendo ser tratamento VIP. Vou falar, ele era doente, mas queria um tratamento VIP. A Bíblia diz que quando Eliseu recebe a notícia que Naamã está do lado de fora, Eliseu diz: mergulha 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz que Naamã diz: eu esperava que ele viesse aqui, colocasse a mão sobre o leproso e curasse o leproso. Sabe o que Naamã está dizendo? Eu quero tratamento VIP. O que mais tem, pastor Antônio, é gente doente na igreja querendo ser tratada como artista. O que mais tem é leproso querendo tratamento VIP. Ele é adúltero, mas quer que passa pano para ele. Ele é prostituto, mas quer ser tratado como profeta. Ele tem uma vida promíscua, mas quer ser reverenciado. Só porque tem um trocadinho, tem um nomezinho, acha que pode mandar na noiva do cordeiro, acha que pode enganar a eleita, a escolhida, a predestinada ao arrebatamento, aquela que vai subir para os céus. Mas escute aqui, a igreja sabe quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. A igreja do arrebatamento não se ilude com tom de voz. A igreja do arrebatamento não se ilude com jogral, com pulo, com plantar bananeira e com rodopeio. A igreja do arrebatamento, ela sabe o que é do céu e o que é da terra, o que é de Deus e o que não é de Deus. A igreja do arrebatamento, ela tem sensibilidade. Uma das coisas que a igreja que será arrebatada tem é sensibilidade. Ela consegue perceber, oh glória. O olfato da igreja é sensível. Quando tem carniça, ela sente o cheiro de longe. Ela diz: parece um bolo de glacê, mas é podridão escondida, oh glória. Parece um prato perfeito, mas é imundícia, é sujeira. Vem comigo, por favor, vamos lá. A palavra do Senhor diz que entre os profetas em evidência, nós encontramos o profeta Isaías. O profeta Isaías, irmãos, é chamado de mini-bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, o profeta Isaías 66 capítulos. A Bíblia tem 2 divisões, o profeta Isaías é dividido em 2 períodos. A Bíblia divide-se em 39 livros que compõem a velha aliança e 27 livros que compõem a nova aliança. O profeta Isaías é composto de 39 profecias antes do Messias e 27 profecias período do Messias e pós-Messias. O profeta Isaías profetizou cerca de 684 anos antes de Jesus nascer. Isaías vai falar das suas características, da forma que ele era e como ele viria na terra. O profeta Isaías disse no capítulo 9, no verso número 6, porque o menino vos nasceu, e um filho se nos deu natureza humana, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai, e o seu governo não terá fim. A Bíblia diz que Isaías está descrevendo as características do Messias. No capítulo número 53, o profeta Isaías diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque subia de uma terra seca, que não tinha aparência e nem formosura, e beleza alguma vimos nele para que o desejássemos, mas contudo pareceu bem a ele ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que Isaías vai profetizar sobre o Messias, sobre as características, sobre a forma que o Messias tem e como o Messias viria. Depois que Isaías profetiza, outro profeta que fala sobre a vinda do Messias entre os demais profetas e que chama minha atenção é o profeta Malaquias. Malaquias diz: e a vós outro nascerá o sol da justiça, e sereis soltos como o bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria. Já vou finalizar. A Bíblia diz que depois que Malaquias fala isso, Deus fica cerca de 430 anos sem falar com a humanidade. Cerca de 430
anos, é aquela página branca entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. E quando Deus vai quebrar o silêncio, ele não usa um profeta, mas a Bíblia diz que ele vai usar um anjo para falar com um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Esse Zacarias era sacerdote no período em que Herodes Antipas estava sentado à cadeira, e a Bíblia diz que Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. Esta Isabel era uma das filhas de Arão, e a Bíblia Sagrada diz que Zacarias era íntegro, era reto, temente a Deus. Isabel, tua mulher, também guardava o mandamento e servia ao Senhor, porém eram avançados em idade e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Escuta isso, Isabel era estéril, e a Bíblia diz que Zacarias, a sorte veio sobre ele para que ele entrasse no lugar santo e oferecesse sacrifício. E quando Zacarias pega a lâmpada e entra no lugar santo, pastor Clésio, a Bíblia diz que o povo do lado de fora, na hora da oração do incenso, clamava a santidade de Deus para que Zacarias chegasse no lugar santíssimo. Quando Zacarias chega no lugar santíssimo, quando ele olha para o altar, do lado direito do altar tem um anjo em pé, porque quem tem santidade no caminho vai ter revelação no altar, oh glória. Quem tem santidade no caminho vai ter revelação no altar, tá lembrado disso? Quem tem santidade no caminho tem revelação no altar. Quando ele chega no altar, o anjo diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Sabe o que é isso, irmão? O anjo está dizendo: Zacarias, você não trocou de mulher, você orou. Você não arrumou a concubina, você orou, oh glória. Você não teve outra, você orou. Qual é a diferença de Zacarias para Abraão? Abraão não orou, oh glória. Aleluia. Deus fez a promessa de que Sara seria mãe. Abraão ainda recebeu Agar, mesmo sabendo da promessa. Qual é a diferença de Zacarias para Jacó? Jacó não orou, oh glória. Oh glória. Por mais que Raquel no capítulo 30 da Gênesis falou com Jacó: dai-me filho, senão eu morro. Jacó repreendeu Raquel, mas não orou por Raquel. Você não vê Jacó pagando um preço para que Deus abrisse a mão de Raquel. Sabe qual é a diferença? A diferença, meu irmão, minha irmã, de Zacarias para a pessoa de Eucana é que Eucana não orou, oh glória, aleluia, aleluia, mas Ana orou. Agora Zacarias, ele tem uma mulher que não gera, mas ele ora por ela. Ele tem uma mulher com defeito, mas ele ora por ela. Sabe o que eu aprendo com isso? Não tá bom, eu vou orar, não vou trocar, oh glória. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Não tá bem, não é para trocar, é para orar. No lugar de trocar, ora para Deus consertar, oh glória. Só que tem gente que prefere trocar que orar. Eu estou pregando para uma geração que troca de família, mas não ora pela família. Que troca de esposa, mas não ora pela esposa. E não se pode pregar mais isso. Já estou finalizando, prometo para vocês. E não se pode mais pregar contra o divórcio. Não se pode mais pregar sobre adultério. Porque quem está na prática acha que é indireta. O cabra troca de família, e quando você prega contra trocar de família, o cabra acha que é direta. Principalmente quem tem filhos. Principalmente quem tem filhos. E eu vou finalizar minha oportunidade dizendo para os senhores aqui: amor não é sentimento. Amor é mandamento. Deus não mandou os senhores sentir amor pela esposa. Deus mandou amar. Deus não diz: sinta amor pela tua esposa. Sinta amor pelo teu marido. É imperativo. É ordem divina. E eu sei que isso custa caro. Isso custa boicote. Isso custa os podcasts que pregam a doutrina que quer. Quem divorciou e casou de novo, fica quieto porque já está enrolado. Mas quem não divorciou, não divorcia. Ore pela tua família, ore pela tua casa, ore pelo teu casamento. Já foi, agora já foi.
Foi no seu passado. Seu velho homem. Já foi. Agora você está dentro da igreja com a Bíblia na mão. Aparece com a esposa. Depois de um ano aparece com outra. E se Jesus te trocar, você vai gostar? E se o noivo te abandonar, você vai gostar? E essa crise familiar, sabe qual é o pivô dela? Os namoros sem vergonhas que estão aí. Por que o índice de divórcio aumentou? Porque ninguém prega sobre virgindade. Pode focar aqui. Ninguém prega sobre pureza. Hoje se casa com véu e grinalda frequentando motel. Hoje se casa com dama de honra sem ter honra. Vai. A porta já está aberta. Quem quiser ir pode ir. Vai, pode sair. Os que quiserem se retirar, é por isso que o cachê aqui não foi combinado. Ô glória, ô glória. Aleluia. Eu não tenho oferta para dar, mas também eu acho que eu não tenho para levar. Ô glória. Se tiver para levar, nós leva, né? Olhe para cá, por favor. Por que aumentou o índice de divórcio? Porque se dorme com o rapaz antes de casar. Se dorme com a moça antes de casar. Porque veste uma roupa sensual para namorar. Porque quer namorar no escuro. Porque tem pai que parece que tem um amendoim na cabeça. O namorado frequenta o quarto da filha, ele não fala nada. A namorada frequenta o quarto do filho, ele não fala nada. Porque a casa é dele, mas quem manda na casa é o filho. Porque quem paga o boleto é ele, mas quem manda é a mulher. Quem manda é os meninos. Ele perdeu o cinto da calça, perdeu a coragem, perdeu a ousadia. Deixou de ser o profeta da casa e virou o coach da família. Deixou de ser o orientador e virou o centro do entretenimento da casa. Virou um bobão de Bíblia na mão. A menina anda com a saia de um palmo, com a perna de fora, a roupa arrochada, decote cavado. E ele é o sacerdote e não tem coragem de falar com a filha, quanto menos com a mulher, ô glória. Já viu mulher de obreiro que anda com a roupa colada, roupa sensual? Mulher de obreiro que parece mais uma fanqueira. Mulher de obreiro que está dando mau testemunho na internet. O sujeito prega muito, mas a mulher parece uma árvore de Natal. O sujeito prega muito, mas a mulher desprega através da conduta dela, através do comportamento. Ele está pregando doutrina, a mulher está na internet de leg, malhando glúten, malhando a poupança, glória. Ele está pregando santidade, mas a mulher está dançando no TikTok, no Kawaii, irmão. Pelo amor de Deus, é por isso que não tem eficácia. Está na hora de olhar para dentro de casa. E você, profeta que tem 30 dias de agenda e que não volta para casa, picareta, volta para tua família, volta para tua esposa, sai do quarto do hotel, volte a ser pai de família, volte a ser marido, varão. Estou finalizando já e agradecer minha oportunidade, né? Em nome de Jesus, estou agradecendo minha oportunidade. Eu sei que vai chegar só os cortes, pessoal. Teve uma época aí que eu falei, as academias estão cheias e o ciclo de oração está vazio. Irmãos, eu quase apanhei nas ruas de Belo Horizonte. Os fortinhos passavam por mim dando tronco em mim. Fica em pé, Alex. Fica em pé, andando de lá para cá. Teve um dia que eu passei no horto, um fortinho passou assim em mim, aqui, ó. Aí eu chamei um amigo meu, que tem uma academia, eu falei, rapaz, o pessoal está me olhando de cara feia. Eu falei, não, é aquela mensagem que você pregou. Sério, isso é sério. Você falou que as academias estão cheias
E o ciclo de oração está vazio. Mas tiraram a minha fala do contexto. E eu falei que a minha maior tristeza é ver as irmãs que tinham que estar com a rotela dobrada, aleluia, no joelho, no chão. Deixaram o altar para ficar preparando a barriga, ficar preparando a coxa, ó glória. Ô glória, preocupada, ô glória, em preparar a barriguinha. Está preparando a barriga e apodrecendo a alma, ô glória. Está engrossando a perna e perdendo o galardão, ô glória. Irmão, você é a favor do sedentarismo? Não, eu sou contra o sedentarismo. Eu sou contra você parar de orar para viver em função de cuidar do seu corpo. Eu sou contra você deixar de consagrar para ficar na academia ouvindo música mundana e tendo prática mundana em academia. Eu sou contra você ter um marmanjo que não é teu marido colocando a mão na sua cintura para te ensinar a fazer exercício, glória. Eu sou contra você ter um personal atrás de você, agachando com você para te ensinar. Se tu é ovelha, tu é ovelha. Mas se tu é bode, tu é bode. Então se tu é ovelha, comporta como ovelha. O pastor Jonathan Carlos postou o cartaz lá, né? Aí um comentou assim, de todos que tem, o único que não tem Bíblia é o Juarez. Escreveram lá assim, rapaz, vocês são sem vergonha. O único que não tem Bíblia é o Juarez. Então, para você que é internauta, você que gosta de corte, deixa eu lhe contar um pouquinho da minha vida aqui. Eu converti com um exemplar bíblico que o irmão Batista deu para minha mãe. Ficou 17 anos na gaveta, minha mãe nunca leu. Li esse exemplar um dia que o irmão Joaquim deu para minha mãe. Fiz a primeira leitura, não entendi. Procurei o irmão Joaquim e falei, irmão Joaquim, eu li um texto, o senhor me explica? Ele me explicou. E falou, leu tal texto. Eu fui ler o texto que ele mandou. Passou alguns dias, eu voltei e falei, li o texto. Ele falou, lê outro. E cada vez que eu notificava ele que eu havia lido o que ele mandava ler outro texto. E um dia eu peguei esse irmão Batista, empurrando a bicicleta, subindo para a igreja no bairro Goiânia, município de Sabará, uma bicicletinha verde Monarch. E ele estava chateado com alguma coisa. E eu disse, Sr. Joaquim, eu já li o que o senhor mandou. Aquele dia estava nervoso. E ele disse, então lê Gênesis, Apocalipse. E ele falou comigo assim, eu achei que era um livro. E eu cheguei em casa e comecei a procurar Gênesis, Apocalipse, que ele mandou ler. Ouça isso, você que é internauta, que gosta de fazer corte. E quando eu procurei no índice, eu vi Gênesis lá em cima e Apocalipse lá embaixo. Eu falei, mandou ler toda. E quando passaram 6 meses, eu bati no portão dele. Oh, glória. E quando ele abriu o portão, eu falei, eu terminei. E ele disse, terminou o quê? Eu disse, terminei de Gênesis a Apocalipse. Oh, glória. Sabe o que aquele irmão Batista me disse? Volta e lê de novo. Eu voltei para casa. Você já ouviu isso? Eu voltei para casa. Passaram cerca de 8, 9 meses. Eu cheguei na casa dele, bati no portão, com uma sacola de linha na mão, oh glória. E quando ele abriu o portão, eu falei, eu terminei de ler. E eu escrevi tudo em caderno que eu li, oh glória. E entreguei para ele os cadernos com a Bíblia escrita, oh glória. Ele disse, você escreveu toda a Bíblia? Eu disse, eu escrevi toda a Bíblia. Ele falou, agora só falta você converter e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Passou 15 dias, sabe o que aconteceu? Eu subi na Rua Atlético, parei no número 127 no bairro Alvorada. Entrei numa igreja presbiteriana. Igreja Presbiteriana, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, 8ª igreja. Pastor presidente, pastor Jeremias, falo porque é verdade. Na época, reverendo Paulo Sérgio era o pastor daquela congregação. Quando eu entrei na igreja, o reverendo Paulo Sérgio estava pregando com um terno bonito, um anel no dedo, um sapato bonito. Eu assentei no primeiro banco, fiquei olhando ele pregar. E dentro de mim eu disse, eu vou ser pregador. Dentro de mim eu disse, eu vou pregar a palavra. Quando terminou o culto na igreja presbiteriana, o reverendo colocou a mão na minha cabeça e disse, Deus te escolheu para uma obra. Ele era presbiteriano, mas estava cheio do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. A igreja é tradicional, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Eu não vim de uma Assembleia de Deus. Oh glória. Eu nasci num berço presbiteriano, mas o Espírito estava pairando sobre a casa. A presença estava sobre aquele homem. Colocou a mão na minha cabeça e disse, Deus vai te usar como profeta. Tu serás uma ferramenta na mão de Deus. Aceitei Jesus na igreja presbiteriana. Sabe qual é a matéria da igreja presbiteriana? Olhe para cá.
líder de mocidade tem que ler a Bíblia 2 vezes todo ano. Oh, escute aqui, você não está entendendo. Você despreza um presbiteriano. Eu não estou aqui colocando brasa na batata de ninguém, nem estou vacionando ninguém, mas uma coisa que um presbiteriano tem é prática de leitura bíblica. Ô meu irmão, um culto doméstico lá, se lê um livro, se lê meio livro, você não está entendendo. É a prática da leitura. E para ser líder de mocidade, tem que ler a Bíblia 2 vezes por ano. E sabe que eu me tornei lá? Líder de mocidade. Sabe quanto tempo, oh glória? 10 anos liderando mocidade. Oh glória! Quantas vezes se lê por ano a Bíblia para continuar sendo líder de mocidade? Quantas vezes se lê a Bíblia? O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que ninguém estava vendo, mas Deus estava fundamentando. Não tinha mídia, mas Deus estava fundamentando. Não tinha cartaz, mas Deus estava fundamentando. O nome não era soprado, mas Deus estava fundamentando. Não viajava de um lado para o outro, mas Deus estava fundamentando. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que toda ferramenta tem que passar por um processo. Não existe ferramenta que não é lapidada, que não é moldada, que não é, meu amado, projetada pela mão do arquiteto. Deus está dizendo para alguém que essa noite eu vou lhe levantar como ferramenta estratégica para esta geração. Aleluia. Só para você entender que não é assim. Eu li lá, a pessoa falou assim: o único que não tem Bíblia, eu pensei comigo assim, não tem o que ele quer ouvir às vezes. Não é que não tem mensagem, é porque às vezes não tem o que a pessoa quer ouvir. Sabe o que a pessoa quer ouvir? A vitória é sua. Toma posse da bênção. Receba o milagre. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. E sabe o que eu quero pregar? Larga o adultério, larga o adultério, larga a prostituição, sai da imoralidade, larga o pecado, larga o pecado. Ô glória, ô glória. E sabe qual é o meu maior defeito? Olhe para cá que eu vou finalizar. Quando eu vejo uma ferida, eu coloco o dedo nela. Eu fico com o dedo em cima assim, cara. Eu tenho esse problema, eu estou apanhando, mas não tiro o dedo da ferida. Estão me chutando, me batendo, mas meu dedo está na ferida. E quando eu tiro o dedo da ferida, sabe o que eu faço? Eu jogo sal. Eu te convido para colocar sobre os seus pés. Eu não cheguei lá. Estou muito feliz por estar aqui. Queria ter sido mais preciso na minha verbalização hoje. Queria mesmo. Desejava ter pregado com mais graça. Eu digo isso sem nenhuma demagogia. O Senhor Deus sabe. Quando Zacarias chegou no lugar santo, o anjo de Zacarias, a sua oração foi ouvida. Sabe o que é isso? Ela tinha defeito, mas você orou por ela. Ela não gerava, mas você orou por ela. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Você vê o Cana elogiando, mas não vê ele orando. Você vê Jacó exortando, mas não vê ele orando. Você vê Abraão tendo conjunção com Agar, mas não vê ele orando por Ana ou por Sara. Mas quando você olha para Zacarias, você vê Zacarias orando para Deus mudar a situação daquela que ele amava. E eu volto a dizer o que eu disse a princípio. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Porque o primeiro maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero orar com você e por você e devolver a palavra para quem é de direito. Feche seus olhos, você que pode, curva a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Peço perdão pelo horário, peço perdão por não concluir. Amém. Assim que eu orar, o grupo vai estar cantando na sequência em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Eu peço verdadeiramente perdão pelo horário, perdão por não concluir a mensagem. E que Deus abençoe a vida de vocês. Deus guarde vocês. Eu vim municiado. Eu vim preparado para pregar.
Eu saio de casa para pregar. Eu não saio de casa para ficar no hotel, para passear, para comer churrascaria. Tudo isso eu faço lá em casa. Eu como com minha mulher, com meus filhos. Passear, se eu for passear, vai ser com minha esposa e meus filhos. Eu saio de casa para pregar. Então, quem me convidar, se convidar, já saiba. Não me convide para me dar 10 minutos. Deixa eu na minha casa. Amém? Aqui o tempo foi liberado para mim, geral. Eu já estou com o cabelo branquinho. Já não sou aquele menino que começou há 20 anos atrás. Eu não vou engraxar sapato de ninguém para que a porta seja aberta. O céu está aberto para mim. Eu não prego para voltar, eu prego para subir. Prazer rever o Senhor, tá? Em nome de Jesus Cristo. Deixa meu abraço para todo o estado do Mato Grosso. E o Senhor sabe da admiração que eu tenho por aquele estado, que é povo, tá bom? Deus abençoe. A esposa do Senhor está lá no fundo. Irmã Gilca, Deus abençoe a vida do Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os meninos também em nome de Jesus, tá bom? Deus guarde vocês, tá? Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo